Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados. Os leitores de Paulo, antes de se converterem para Cristo, estavam fora do arraial dos santos, porque estavam longe de Deus. Todavia, a obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus foi o suficiente para que os gentios alcançassem paz com Deus ou reconciliação. E agora, fazendo parte da família divina, são edificados com a mensagem do Evangelho. Essa edificação espiritual diz respeito à vida cristã ideal, que os discípulos de Cristo participam para viverem dignamente na presença de Deus, buscando realizar a vontade do Pai Celestial, sendo iluminados pela verdade da palavra do Evangelho. Edificados sobre o fundamento. Cristo cumpriu a sua missão redentora no planeta Terra e subiu ao céu para se assentar à destra de Deus, em lugar de destaque perante toda a criação. Mas, ao sair da terra, ele constituiu seus apóstolos como seus sucessores, no tocante a dar continuidade aos trabalhos do cristianismo na terra. Os apóstolos, como representantes do reino de Cristo, tinham papéis importantes no crescimento da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, tinham o dever de pregar o Evangelho de Cristo e cumprirem o ide imperativo do Senhor Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Estes são todos aqueles que foram chamados diretamente por Cristo, como cooperadores do ministério pessoal do Senhor Jesus, em que de princípio foram 12. Um deles se desviou da verdade, que foi Judas Iscariotes, o traidor, que já dentro da era dos apóstolos foi substituído por Matias. E temos também o caso do grande apóstolo Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo, enviado aos gentios, que foi chamado pelo Senhor Jesus já depois da sua ascensão aos céus. Paulo destaca o trabalho dos apóstolos e chama de fundamento. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Há quem diga que o escritor desta belíssima carta aos Efésios se refira aos profetas da antiga dispensação. No entanto, o argumento mais forte é que ele esteja se referindo a todos os líderes da igreja primitiva, aqueles que pregavam as boas novas do Evangelho da graça de Deus e de Cristo Jesus.
os missionários que se espalharam por todo o mundo, cumprindo assim o ide imperativo de Cristo Jesus. O ministério profético nesta época em que Paulo escreveu essa sua carta estava em pleno vapor, e estes profetas também podem dizer respeito aos evangelistas, aos pregadores do evangelho, aos mestres, enfim, a todos aqueles que pregavam a palavra de Deus na igreja primitiva. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo. Tanto os apóstolos quanto os demais líderes da igreja primitiva passaram a apresentar o Senhor Jesus como sendo a principal personagem da nova realidade religiosa no mundo. Os representantes do reino de Deus apresentavam ao povo uma mensagem cristocêntrica, em que o Senhor Jesus era de fato e na realidade o Messias esperado, mas que foi rejeitado pelo seu povo Israel, para ser aceito por todos os gentios ou em todas as nações do mundo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Esta é uma citação de Salmos 118, versículo 22, bem como do profeta Isaías, capítulo 28 e 16, em que já profetizava a respeito do Messias de Deus e da sua importância no plano de Deus para a nova dispensação da graça. Esta é uma metáfora que o escritor cita para destacar a importância do Senhor Jesus na edificação de sua igreja remida aqui no planeta Terra. A pedra de esquina era quem fazia a ligação de toda uma estrutura de uma construção de um edifício ou uma casa, e essa pedra também servia de guia. Finalmente, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esta pedra da esquina era trabalhada de tal maneira a que servisse de armação em que sustentava as demais paredes de uma casa ou edifício. Isso no tempo e nos locais em que as casas eram feitas de pedras. Cristo é quem se posiciona como sendo a pedra da esquina no edifício espiritual chamado Igreja viva do Deus Todo-Poderoso, Ele que em Cristo edifica o seu povo. Portanto, nada e nem ninguém destrói a Igreja do Cristo, nosso Redentor. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.